Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago Tavares, de Língua Portuguesa, e na aula de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para a sua redação do Enem, a introdução. A aula de hoje vai ser totalmente focada na introdução. Agora que você já conhece o texto dissertativo argumentativo de uma forma mais geral, nós hoje aprenderemos alguns tipos, alguns modelos de introdução que você pode utilizar na sua redação. Antes de mais nada, vamos fazer uma pequena retomada sobre o texto dissertativo argumentativo. Você sabe o que é um texto dissertativo argumentativo? Você já aprendeu, já está ciente disso? O texto dissertativo argumentativo é um texto opinativo, é um texto no qual você deve expor a sua opinião a respeito de um tema. Portanto, ele deve se organizar em defesa de um ponto de vista sobre um determinado tema que será proposto na sua redação. Nesse texto, você deve fundamentar a sua opinião em explicações e argumentos. É por isso mesmo que a gente chama esse texto de dissertativo argumentativo, porque dissertar é falar sobre algo, é escrever sobre algo. E ele é argumentativo porque você deve argumentar, ou seja, defender um ponto de vista a respeito do tema proposto na sua prova. Relembrando o que de fato a introdução deve, se você assistiu a aula anterior, eu relembro para você, se você está assistindo essa aula pela primeira vez, o que de fato deve aparecer, deve ser apresentado na sua introdução. 2 pontos eu deixo aqui bem claro para você. Primeiro, o seu tema não deve, de forma alguma, você não deve escrever uma introdução sem que o seu tema apareça. O tema deve estar já na sua introdução, deve ser apresentado. Atente para esse verbo, você não deve discorrer ainda de forma mais profunda sobre o tema, ele apenas deve ser apresentado. O segundo ponto que deve aparecer obrigatoriamente na sua introdução é o seu ponto de vista, é a sua defesa, é aquilo que você acredita a respeito daquele tema e que você vai defender com unhas e dentes durante todo o seu texto. Vejamos então, a partir de agora, 4 modelos de introdução que eu separei para vocês. O primeiro modelo é a introdução por citação. Como é que você pode começar uma redação? E essa é uma pergunta que muitos alunos me fazem. Professor, eu até sei mais ou menos como é uma redação, como é que é a dissertação do Enem, mas como é que eu começo? Hoje eu trago 4 oportunidades para você fazer isso. Na introdução por citação, você deve então citar um autor de relevância nacional ou internacional, um especialista no assunto, um escritor, para que você possa usar isso como gancho para começar o seu texto. Veja um exemplo de uma introdução por citação sobre o tema Desafios da Educação no Brasil do século XXI. Acompanhe comigo a leitura. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Então veja que esse é um exemplo claro, clássico também, de introdução por citação. Veja que já no início do parágrafo é feita uma citação do filósofo, do estudioso da educação brasileira chamado Paulo Freire, que diz que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então esse é um modelo de introdução por citação muito bacana que você pode utilizar na sua redação. O segundo modelo que eu trago para você é a introdução por definição. Você pode iniciar a sua introdução definindo o assunto, definindo o tema, trazendo uma explicação acerca do tema, ou seja, você pode trazer já de cara uma explicação, uma definição a respeito do tema proposto na sua prova. Veja a seguir um exemplo do tema sedentarismo. O grande mal do século? É até uma pergunta esse tema. Acompanhe comigo. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Veja que é muito bacana que já de início aparece uma
definição acerca do tema sedentarismo, né? Está ali no nosso título, sedentarismo, o grande mal do século. Então veja que esse é um modelo muito legal que você pode utilizar na sua introdução, você pode utilizar essa estratégia para começar o seu texto no Enem. O terceiro modelo que eu trago para você é a introdução por alusão histórica. Essa é uma forma clássica e um pouco mais complexa do que as demais de iniciar uma redação no Enem, mas que valoriza muito o seu texto. Então, na introdução por alusão histórica, você deve apresentar um fato histórico que remete ao tema. É como se você fizesse uma associação entre um fato histórico que trate daquele mesmo tema proposto na sua redação. E esse modelo de introdução valoriza muito o seu texto porque existe uma competência no Enem que espera que você demonstre os seus conhecimentos de mundo e um bom repertório sociocultural. Então veja que calha muito bem, né? Cai muito bem que você traga uma introdução por alusão histórica, porque nela você vai ter a oportunidade de mostrar os seus conhecimentos de mundo e todo o seu repertório sociocultural, todas as suas leituras a respeito da história do Brasil e do mundo. Observe comigo a seguir um exemplo com o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Veja que esse é um modelo muito legal de introdução, em que você deve fazer aí uma alusão histórica, uma referência a um fato histórico conhecido. É por isso que é importante que você leia bastante, que você conheça de história, para que você possa valorizar a sua redação do Enem, trazendo, por exemplo, um modelo de introdução como esse, que faz uma alusão a um fato histórico para se pautar, a partir desse fato, fazer associações com o tema proposto na sua redação. O quarto e último modelo de introdução que eu apresento para você é a introdução por afirmação. Eu particularmente gosto muito dessa estratégia de introdução, desse modelo de introdução. Nele você deve fazer uma espécie de declaração sobre o assunto logo de início. É aquela famosa frase de impacto, né? Você já anuncia logo de início, faz uma afirmação sobre o tema que você vai discutir. Então essa frase, por ser de impacto, é muito importante que você não cometa exageros, que você não faça uma afirmação que traga aí uma expressão muito exagerada sobre aquilo que você quer dizer. Porque o objetivo desse tipo de introdução é chamar a atenção do leitor, por exemplo, com uma afirmação crítica. Então você deve ali se planejar, pensar melhor no que você vai dizer, e essa é uma estratégia muito bacana para você iniciar a sua redação, a introdução por afirmação. Vamos conferir uma introdução com esse modelo a partir do tema A Persistência da Violência contra a Mulher. Leia comigo. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Então veja que de cara a introdução já apresenta uma afirmação categórica a respeito do tema A Persistência da Violência contra a Mulher. O autor diz: o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Então essa é uma estratégia muito legal, uma estratégia muito rica para você utilizar na sua redação, que é a introdução por afirmação. Estamos chegando ao final da nossa aula e eu gostaria de fazer 2 exercícios com você para ver se você de fato está prestando atenção na aula de hoje. O primeiro diz o seguinte: ao longo do processo de formação do Estado brasileiro, do século XVI ao XXI, o pensamento machista consolidou-se e permaneceu forte. A mulher era vista na transição entre a Idade Moderna e a contemporânea como inferior ao homem, tendo seu direito ao voto conquistado apenas na década de 1930, na era Vargas.
Com base nessa leitura que nós fizemos, é possível afirmar, é possível deduzir, inferir que esse trecho acima pode ser parte de uma introdução por citação, letra A. B. Introdução por alusão histórica. Letra C. Introdução por afirmação. D. Introdução por exemplificação. Ou letra E. Introdução por definição. Você deve ter prestado atenção na aula e você com certeza marcou a alternativa B. Esse é um modelo de introdução, tudo leva a crer que esse trecho de texto trata-se de um modelo de introdução por alusão histórica, aquela que nós acabamos de ver, né, que enriquece muito o seu texto porque te dá a oportunidade de mostrar para as pessoas que vão corrigir, para os corretores da sua redação, para os avaliadores, o seu repertório cultural, tudo aquilo que você sabe sobre o mundo e como você é capaz de articular um fato histórico com um fato atual proposto ali na sua redação. Segundo exercício de hoje diz assim: plano de saúde pobre, fi, é não ficar doente. O trecho da música Boca de Lobo, do rapper crioulo, mostra o drama da saúde pública no Brasil. Enquanto os ministros, senadores e membros do alto escalão do governo usufruem, junto da elite, de hospitais particulares reconhecidos internacionalmente, a população fica então à mercê de um sistema de saúde lento e sobrecarregado. É possível associar claramente o trecho acima a uma introdução por citação? Letra B, introdução por alusão histórica. C, introdução por afirmação. D, introdução por exemplificação. Ou letra E, introdução por definição. Agora que você já conhece, né, 4 modelos, existem outros, né? Devido à limitação do tempo, nós trouxemos aqui 4 modelos e agora que você já conhece, certamente você deve ter marcado a alternativa A. Esse é um trecho de texto que faz claramente aí uma referência, né, que é possível associar a uma introdução por citação, porque veja que já no início do texto diz: plano de saúde pobre, fi, é não ficar doente. Em seguida diz: o trecho da música Boca de Lobo, do rapper crioulo, mostra o drama da saúde pública no Brasil. Então, o próprio trecho explica que isso se trata de uma citação de um cantor brasileiro. Para que você exercite em casa, né, já chegando ao finalzinho da nossa aula, eu gostaria que agora que você já conhece algumas formas, né, de iniciar a sua redação, de introduzir o seu texto, que você treinasse, que você escrevesse uma introdução a respeito do tema os impactos psicológicos do uso das redes sociais pelos jovens. Faça esse treino, escreva a sua introdução, se possível compartilhe essa introdução com seus pais, mostre para as pessoas que você conhece, compartilhe com seus amigos e, se possível, poste nas suas redes sociais, para que as pessoas saibam que você está por dentro do assunto, que você está estudando, que você está se interessando. Eu então me despeço por aqui, gostaria de agradecer a todos, né, que estiveram até agora assistindo a aula. Peço a você que acesse a plataforma Eduque, não se esqueça de acessar a plataforma Eduque para ter acesso não somente a essa aula, mas a todas as outras aulas disponíveis para a sua série. Agradeço novamente, deixo aqui o meu forte abraço e até o próximo encontro.